glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor nessa noite, na sua vida, homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Hoje, diz de novo assim, hoje, Deus vai mover na minha vida. Amém. Repete comigo então, uma questão de prioridade. Hoje eu vou falar rapidamente sobre isso. Rapidamente não é uma promessa, é só um argumento, tá? Eu vou falar rapidamente sobre isso, uma questão de prioridade. O texto é Mateus capítulo 6, versículo 10, que você conhece muito bem. E diz assim, venha o teu reino. Quem repete comigo? Venha o teu reino. Agora só os homens digam assim, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. As mulheres digam assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Todos juntos vamos falar o versículo, venha. Seja assim como no céu. Jesus estabeleceu essa oração modelo para que uma prioridade fosse manifesta na vida daqueles que creem. Qual é essa prioridade? Diga, manifestação do reino. O reino de Deus, ele precisa se manifestar entre nós. O reino de Deus estava na terra quando Jesus estava, Jesus foi para o céu, mas hoje o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos os representantes do reino, por isso o reino se manifesta, repete comigo, o reino se manifesta através de mim. Vire para quem está ao seu lado e diga, o reino se manifesta através de você. Como é que o reino se manifesta? O reino se manifesta quando a vontade de Deus ela é feita. Isso significa que existe um grande obstáculo para que esse reino se manifeste. E esse obstáculo é justamente a vontade. Por quê? Porque nós tratamos das situações e das circunstâncias muito do ponto de vista humano, natural. E quando nós colocamos a nossa vontade, nós estamos impedindo a manifestação do reino. Porque para que o reino se manifeste completamente, a vontade de Deus precisa prevalecer. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida, que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua casa, que a vontade de Deus prevaleça sobre o seu negócio, sobre a sua célula, sobre o seu ministério, em nome de Jesus, porque se a vontade de Deus prevalecer, o reino de Deus vai se manifestar na sua vida. Querido, isso não é pouca coisa, olha para mim, a manifestação do reino, ela se apresenta com grandes milagres e poder de Deus, mas para isso, eu tenho que desejar, eu tenho que querer. O outro texto desse mesmo capítulo, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus acrescenta quando ele diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, diga primeiro lugar. O que é primeiro lugar? Antes de qualquer outra coisa, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós precisamos fazer, compreender e colocar intensidade nisso, na busca pelo reino, pela justiça de Deus, que é Cristo Jesus. E quando fazemos isso, a promessa é que todas essas coisas serão acrescentadas a cada um de nós. Como você já sabe, a justiça de Deus ela é posicional. Então, a minha justiça é Cristo, e eu estou posicionado em Cristo. A minha identidade é justo, é abençoado. Essa é a minha identidade. Então, nós temos uma justiça que nós buscamos em primeiro lugar, que é a justiça posicional, é quem eu sou em Cristo. Vire para quem está ao seu lado e diga, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Para eu não cometer nenhuma gafe, pergunta para essa pessoa, você já creu em Jesus como Salvador? Se creu, diga para ela, você é justiça de Deus em Cristo. Porque isso é uma justiça posicional, não depende de você, depende de Jesus, e se você crê nele, isso vai se manifestar na sua vida. Agora também existe uma justiça que nós podemos chamar de justiça prática. Uma vez que eu estou posicionado em Cristo, eu vou agir como filho de Deus, como igual a Cristo, como justo na presença de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós agimos na questão prática, baseados na nossa posição em Cristo, em quem nós somos em Cristo, novas criaturas, bênção de Deus, justiça de Deus, redimidos, regenerados, resgatados, nós vamos automaticamente manifestar o reino de Deus aqui na terra. Porque nós, diga assim, eu sou agente do reino de Deus, aonde quer que eu vá. Uma pergunta. Como o reino de Deus se manifesta? Enquanto Jesus estava aqui, ele era
o próprio rei na terra. Mas ele foi para o céu. Então o reino de Deus deixou de estar presente na terra, na pessoa do rei, e passou a estar presente dentro de nós. O reino de Deus não se manifesta de maneira física em lugar nenhum. Ele se manifesta espiritualmente em nós, em cada um de nós. Diz amém. Por isso, 2 Coríntios 5 diz, nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Então o reino se manifesta em nós. E um dia, que está chegando, o reino vai tomar posição física, porque o rei Jesus vai voltar e vai reinar sobre essa terra. Então são 3 estágios. Jesus aqui na terra, hoje aquele que nós estamos vivendo, o reino se manifesta através de nós. E um dia o reino virá do céu para a terra, e nesse dia nós voltaremos para reinar com Cristo aqui na terra, no reino físico. Diz amém? Então o reino de Deus está em nós. E como se manifesta o reino de Deus? Quando o poder de Deus atua na vida de uma pessoa ou em uma determinada situação. Então quando o poder de Deus vem e se manifesta, é porque o reino de Deus está vindo e está se manifestando. E uma igreja que tem uma reunião de muitos crentes, que tem uma posição de justiça diante de Deus, esse poder de Deus precisa se manifestar sempre. Não apenas no conhecimento que nós temos da palavra, mas na própria experiência que nós precisamos ter com Cristo. O reino precisa se manifestar na sua vida. Diz amém? Agora eu preciso buscar. Buscar é buscar até encontrar, é caçar, é ir atrás. Mas quando você encontra o reino e traz ele. Traz para onde? Para que ele se manifeste em você. Repete novamente, eu sou um agente do reino. Nós vamos ver algumas situações onde o reino se manifesta. E eu quero nessa noite, diz assim, hoje, que você tenha esse entendimento. E oro para que você tenha também a experiência da manifestação do reino de Deus na sua vida, através do poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus diz assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Todas as vezes que o poder de Deus se manifesta em uma ação prática, o reino de Deus está se manifestando entre nós. Jesus contou essa história porque ele havia expulsado um demônio de enfermidade que fazia um homem ficar mudo. Lucas 11, a gente voltar um pouquinho no texto, versículos 14 e 15, diz assim, e Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. O demônio, ele era mudo, e ele fazia com que a pessoa ficasse muda. Eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. Nós conhecemos o mudo como aquela pessoa que não fala, e normalmente ele é mudo porque é surdo. Mas eu quero trazer aqui, espiritualizando essa questão, porque muitas pessoas dentro da igreja são oprimidas. Eu não estou dizendo possessas, mas estou dizendo oprimidas, são coisas diferentes. Possesso é aquele que o demônio toma conta e fala através da sua boca e da sua mente, com outra voz. Agora, o indivíduo que é oprimido, a sua mente é oprimida, o seu corpo fica oprimido, às vezes com enfermidades, às vezes com circunstâncias, e ele não consegue manifestar o poder de Deus, porque está debaixo de uma opressão. O inimigo, o demônio, não está dentro da pessoa, mas está oprimindo de fora, irradiando ações malignas através de pensamentos malignos. E eu quero trazer isso à existência aqui, para que você perceba que esse espírito mudo, ele atuava naquele homem fazendo com que ele não falasse, mas hoje no meio da igreja, ele atua muitas das vezes entre nós, fazendo que nós falemos coisas erradas. Nós temos muitas pessoas que não são mudas porque não falam, mas são mudas porque não falam aquilo que deveriam falar. Não manifestam o reino porque o seu coração e a sua mente estão cheios, completamente lotados de palavras ruins. E o próprio Senhor Jesus disse que do bom tesouro do seu coração você pode tirar coisas boas ou coisas ruins. E quando nós somos livres dessa opressão, desse espírito mudo que nos faz falar do problema, da crise, da circunstância, da dificuldade, do pecado, da doença, da pobreza, da miséria, do desemprego, da família destruída.
e nós ficamos repetindo isso, e quando encontramos com alguém na rua, como é que você vai? Ah, minha vida está muito ruim, está difícil, por isso, por aquilo outro. É como se um espírito opressor, que não lhe deixa mudo, mas antes deixasse, mas lhe deixa com a condição de falar somente, chamar a existência somente aquilo que é ruim. Jó já dizia, aquilo que eu temia me aconteceu, porque começa a falar e começa a chamar a existência. Então o espírito mudo age naquilo que nós falamos, e esse espírito mudo faz com que, ao invés de nós professarmos a fé, diga fé, nós professamos o medo, a incredulidade, a dificuldade e outras coisas como essa, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E nós repetimos aquilo que nós ouvimos, palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras de bênção. Por isso Paulo diz, eu criei, por isso falei. Então diga assim, eu ouço, eu creio, eu falo. Tudo faz com que nós ouçamos, rouba essa semente, como diz lá na parábola do semeador, e a nossa mente fica cheia de questões naturais, de circunstâncias naturais, e nós falamos apenas e declaramos coisas naturais. Diga misericórdia. Mas o que Jesus fez? Jesus expulsou aquele espírito mudo. E disse que a multidão ficou admirada. Admirada. Por quê? Porque um homem doente, oprimido por um espírito, havia sido curado. E Jesus disse que isso era a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta quando oprimidos são libertos. O reino de Deus se manifesta quando a mão de Deus atua na vida de uma pessoa. O reino de Deus se manifesta na sua casa quando um milagre acontece, quando uma situação sobrenatural é desatada sobre a sua vida, sobre a sua família. Sabe, o reino de Deus se manifesta na sua célula, irmão, líder, quando o poder de Deus se manifesta ali e pessoas são libertas, pessoas são salvas, a opressão ela é estancada para que o poder de Deus possa fluir em nome do Senhor Jesus. Esse é o poder de Deus, e esse poder vem através do quê? Diga, da pregação do Evangelho. Por isso Paulo disse, eu falei disso semanas atrás, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele é o poder de Deus para a salvação, é a manifestação do reino para a salvação, e esse reino se manifesta quando nós, diga eu, testemunho do Evangelho de Cristo. É o Evangelho, é o poder de Deus. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8 diz assim, por onde forem, preguem essa mensagem. Vire para quem está ao seu lado e diga, por onde você for, pregue essa mensagem. Que mensagem? A mensagem do Evangelho, da graça de Deus, de que o homem foi perdoado dos seus pecados, que Jesus levou na cruz toda a sua culpa, toda a sua dor e toda a sua dificuldade, e que agora você é credenciado a viver o reino dos céus. E esse reino, quando a mensagem é pregada, quando essa mensagem é declarada, o reino de Deus se manifesta como próximo. E no versículo 8 Jesus diz assim, cure os enfermos, repete, ressuscite os mortos, purifique leprosos, expulse demônios. Tudo isso porque pela graça eu recebo e pela graça eu manifesto. Diz amém. E aí o reino de Deus se manifesta entre nós. O reino de Deus se manifesta entre nós quando esse espírito opressor é liberado. Ele é liberado, não, ele é expulso e a pessoa fica liberada para ouvir a mensagem e para receber de Deus. Digo isso porque muitos de nós estão vivendo debaixo de opressão e nem percebem. E também muitos de nós estão vivendo milagres do reino e também nem conseguem perceber que Deus está agindo através da sua vida, da sua família, da sua célula. Então eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos e o espírito de mudez, esse opressivo, seja completamente retirado da sua vida. Que da sua boca, diga da minha boca, saiam apenas palavras de vida. Isso, palavras de vida, que estabeleçam o reino de Deus nesse lugar. Cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, para que o poder de Deus se manifeste. Diz amém. Muitas das vezes nós estamos limitados em algumas situações, porque a nossa fala é sempre eu não posso, é sempre eu não consigo, eu não tenho condição. Quantos vão para o encontro? Ah, eu não posso, eu não tenho dinheiro. E essa palavra negativa parece que é um espírito opressor, e ele pega, é contagioso. É contagioso. Quando você chega para o irmão da sua célula, você vai para o encontro, ele diz assim, não vou para o encontrão não, eu não tenho dinheiro. Aí você automaticamente diz, eu também não tenho.
é pior do que gripe, do que sarna. Essa desgraça pega, existe um espírito opressor manipulando a mente, fazendo com que indivíduos se tornem vítimas ou queiram trazer vitimismo, mas hoje, diga assim, hoje, Deus quer libertar desse espírito. Porque nós declaramos a palavra, posso todas as coisas? Então como você não pode? Pode ou não pode? Percebe como existe um espírito de opressão? E ele é contagioso. Ele é contagioso, ele contamina. Mas aqui nesse lugar, em nome de Jesus, o que vai ser contagiante é o ambiente de fé, é o ambiente de cura, é o ambiente de transformação e de restauração. Sua vida nunca mais será a mesma. Meia dúzia disse amém, mas eu declaro essa palavra sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Sua vida nunca mais será a mesma. Então o reino se manifesta quando pessoas são curadas, e hoje pessoas serão curadas, talvez do corpo, com certeza da alma, e talvez o espírito, pessoas nasçam de novo. Lucas capítulo 13, versículos de 11 a 16, diz assim: estava ali uma mulher que tinha um espírito, diga um espírito, que mantinha a doente havia 18 anos. 18 anos. A mulher era doente, ela andava encurvada. E não havia nenhuma forma, nenhuma maneira pela qual ela conseguia se endireitar. Uma pessoa, quando está encurvada, o se encurvar diante de uma pessoa, de uma situação, é uma reverência. É uma reverência. E aquela mulher, há 18 anos, estava encurvada, reverenciando um espírito opressor que a mantinha naquela posição. Quantas pessoas estão há 3, 4, 15, 18, 20, 30 anos encurvadas? Você anda ereto, mas está encurvado, diante de um espírito opressor, de incredulidade, de medo, de pecado, de vício, de desunidade, de falta de comunhão, não sei, de pobreza, de miséria, e nem percebe, porque você anda para lá e para cá, homus erectus, mas na verdade sua mente, seu espírito está encurvado diante de um espírito opressor. Então ali estava uma mulher que tinha esse espírito, que era doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus, quem? Chamou ela à frente e lhe disse: mulher, você está livre dessa sua doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente, diga imediatamente, ela se endireitou e louvava a Deus. 18 anos! Não sei quantos anos nós temos, ou você tem, ou alguém tem, que está encurvado diante desse espírito opressor. E uma vez que você vai ser livre, hoje é dia de libertação na sua vida, sabe? Você que está encurvado diante desse espírito de pobreza, de doença, de enfermidade, de lar destruído, família destruída, de filho nas drogas, de pai alcoólatra, de casamento destruído. Eu quero dizer que esse espírito opressor vai deixar sua vida hoje em nome de Jesus. Porque o poder do reino de Deus vai se manifestar aqui, nessa noite, na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus, vai se manifestar, vai mudar essa realidade, e no final disso tudo, Jesus vai dizer, ser livre desse mal. Uma palavra de Jesus muda a sua história, muda a sua vida, e você vai poder louvar a Deus. Mas eu louvo a Deus, você canta, talvez dance, bate palma, toque um instrumento, mas louvar a Deus é diferente, é no espírito. E para você poder louvar a Deus, você precisa ter um espírito livre. E não é esse espírito livre que o mundo fala, e não confunda. É aquele espírito livre que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Eu estou falando que isso vai vir sobre a sua vida. Essa é uma promessa, essa é a manifestação do reino de Deus, e nós estamos comprometidos aos milagres e ao poder de Deus serem manifestos no meio da igreja, no meio do povo, na sua vida, na sua casa, na sua célula. Não importa quantos anos você esteja curvado diante desse opressivo ou diante desse opressor, hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Diz amém. Questionaram Jesus por causa daquilo, por uma questão religiosa. Mas Jesus encerra essa questão no versículo 16, quando ele diz assim: então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Hoje, vire para quem está ao seu lado, assim, hoje é dia de libertação na sua vida. Já falei para você que o espírito mudo vai sair, da sua boca vai sair um novo cântico, diga novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor, que vai fluir do espírito renovado, cheio, esse espírito que habita dentro de você e que vai jorrar como águas vivas para a eternidade. Hoje é o dia, e esse espírito que está mantendo você encurvado, hoje Deus vai mudar essa história. Agora que o ambiente do seu coração seja propício, seu coração é terra boa, sua mente é um ambiente propício para o milagre de Deus acontecer nessa noite. Diz amém. Ele já encontrou você, assim como ele viu aquela mulher oprimida, ele já viu você. Talvez você nem perceba essa opressão, essa tristeza. Talvez você repita tanto e tantas vezes esse problema, essa questão, sabe? Repita isso, repita. Faz igual o exemplo que o pastor Isaías disse aqui: minha filha está doente em casa. Será que está mesmo? Mas a gente repete, está doente, que daqui a pouco a gente está acreditando naquilo que fala. Porque eu criei, por isso eu falei. Eu não posso, eu não consigo, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou pobre, eu estou ocupado. E às vezes todas essas coisas nós repetimos tanto, que mesmo sabendo que não é verdade, se torna verdade para nós. Mas hoje você vai ser completamente livre disso. Porque o Evangelho da Graça é onde ele entra, onde o reino se manifesta, o poder de Deus se manifesta para a cura, para a libertação e para a transformação daqueles que creem. Diga, eu creio. Se você crê, você pode. Diga, eu posso. Se você pode, você recebe. Diga, eu recebo. Levanta as mãos e diz assim: Senhor, nessa noite, visita minha vida, minha família, minha célula, minha igreja, que o poder do reino venha sobre nós, em nome de Jesus. Dá um aplauso a ele. O reino se manifesta quando um morto ressuscita. Ih, pastor, agora você pegou pesado. O morto ressuscitar é uma manifestação do reino de Deus. Nós vimos ali Jesus falando em Mateus 7, expulse os demônios, cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos. Eu não vou poder falar sobre cada um desses tópicos, mas no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 40 a 42, tem uma história em que a igreja, diga, a igreja, olha que eu deixei Jesus de lado agora. Jesus, ele não está ali presente fisicamente, mas está intrinsecamente presente naquele estado. Então Jesus passou, e no livro de Atos a igreja está reunida, e entre os irmãos morreu uma pessoa, o nome dela era Dorcas, que no grego tinha o nome de Tabita. Sei lá se é Tabita ou Tabita, se fosse português seria Tabita. E ela morreu. O que aconteceu com ela? Morreu. Mas ali havia um ambiente de fé. Vou dizer uma coisa para você. O ambiente de fé, ele não é criado de uma hora para outra. Precisa de uma promessa. Diga, promessa. Essa promessa vai gerar esperança. Diga, esperança. E essa esperança vai gerar fé. Diga, fé. Percebeu que tem um caminho? Por isso é importante conhecer a palavra, porque a palavra ela traz promessas, são mais de 7.000 promessas. E quando você toma conhecimento da promessa, você começa a ter esperança. Por exemplo, pelas suas feridas, nós somos sarados. É uma promessa, diz respeito a mim. Diga a mim. Isso. Você pode estar doente. Não negue a existência de uma enfermidade, mas negue o direito dessa enfermidade existir no seu corpo. Por quê? Porque existe uma promessa. E essa promessa nos traz o quê? Diga, esperança. Esperança.
Esperança de que eu vou ser curado, de que o poder de Deus vai se manifestar. E quando nós vimos lá no livro de Hebreus, aliás, a minha turma de panorama, nós vamos estudar Hebreus, quarta-feira. Quem já leu Hebreus da turma, deixa para lá, é melhor não perguntar, né? Isso pode deixar alguém envergonhado. Leu, né? Para fazer aquelas perguntas, né? É capciosa, né? E gosta muito esse rapaz. Então ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, porém nós ainda não vemos. Sabe, se não temos esperança, nunca vamos ter fé. Então promessa, esperança e fé. Aquela igreja, ela tinha fé? Não, mas ela tinha promessa e ela tinha esperança. E quando Dorcas morreu, colocaram ela no segundo andar, e olha, colocar no segundo andar é uma atitude de esperança e de fé. Por que alguém vai colocar um defunto no segundo andar para depois ter que descer com ele de novo para poder fazer o sepultamento? Nem faz sentido. Naturalmente não faz sentido, mas espiritualmente eles tinham esperança de que Deus ia fazer um milagre. Então olha só, chamaram Pedro. Por quê? Porque eles acreditavam que Pedro tinha aquilo que eles não tinham. Eles tinham a esperança, a expectativa de que aquela mulher seria ressuscitada. Mas eles achavam, eles criam que Pedro tinha a fé necessária para que o milagre acontecesse e o reino de Deus se manifestasse naquele lugar. Então chamaram Pedro e levaram Pedro para o segundo andar. E quando Pedro chegou lá, olha só o que diz o texto aqui. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. O que Pedro falou? Sai do quarto. Sai. Mas é minha mãe, sai. É meu filho, sai. É minha esposa, sai. Onde é que ele aprendeu isso? Com Jesus, né? Um dia Jesus foi na casa de Jairo, a filha de Jairo tinha morrido, e tinha aquele monte de gente chorando, e Jesus disse assim, ela está dormindo, e começaram a rir dele. Aliás, outro dia eu falei para vocês, e tenho dito, né? Deus vai curar todos os cegos dessa igreja. Você não vai usar mais óculos. Em nome de Jesus. Mas nem todo mundo acredita. Semana passada eu perdi a oportunidade, né? A Kênia estava aqui. E eu só vi depois. É a irmã que me deu o óculos. E não usa mais óculos. O que eu fiz com aquele óculos? Pisei em cima dele. Quebrei ele e joguei fora. Porque o reino de Deus se manifesta aonde o ambiente de fé é propício para o milagre. Talvez se o milagre não aconteça ainda na sua vida da forma como você espera, é porque você está esperando um pouco. Crie expectativa, crie um ambiente de fé, sabe? Como eu disse no começo, Jesus não precisa tirar a pessoa do lugar. E às vezes o indivíduo diz assim, eu não. Ele acha assim, a minha célula não tem ambiente de fé, essa igreja é fria, parece um freezer. Hoje seria até bom que fosse fria, né? Está calor, né? Essa igreja é fria, eu vou para outra igreja ali que é quente. A expectativa do poder de Deus agir precisa estar no seu coração. Se o coração está aquecido, Jesus vai fazer um milagre, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, sim. De vez em quando, irmão, tira o óculos, para ver se está enxergando melhor, porque o milagre vai acontecer e o médico vai dizer assim, por que você usa óculos? Não precisa. O seu problema está no óculos e não na ausência dele. Diz amém. Esse é o testemunho da nossa irmã. Então Pedro mandou que todo mundo saísse. Por quê? Porque só podia ficar ali, de fato, pessoas que tinham fé. A igreja tinha esperança, mandou chamar Pedro, mas a esperança só não bastava. Aquele ambiente era um ambiente de ressurreição. Diga ressurreição. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e perguntou para Marta e para Maria, vocês creem nisso? E elas disseram sim, e Jesus disse, Lázaro vem para fora. Um ambiente de fé precisa ser formado, e um ambiente de fé está sendo formado hoje aqui nesse lugar. Pedro mandou todo mundo sair, ficou sozinho e foi orar. Ele não foi orar, Senhor, ressuscita essa mulher, por favor, não deixa eu passar vergonha. Não,
Ele não foi orar sobre isso, ele foi orar para adquirir a fé, a coragem necessária. E assim que ele teve essa coragem, olha só o que ele fez, olha o que o texto diz. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ele deu uma ordem, porque a verdadeira fé, ela se manifesta através daquilo que nós falamos. Eu criei, por isso falei. Então eu falo do reino. Eu não tenho um espírito mudo que me faz falar de problemas o tempo todo. Não nego que os problemas existam, mas o que eu estou lhe dizendo é que existe um Deus que é maior do que o seu problema. É um Deus que lhe dá oportunidade, que hoje, diz hoje, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, quer mudar a sua maneira de pensar, quer que você não mais se conforme com esse mundo e com a maneira do mundo pensar, mas que você seja transformado. Diga, transformado pelo poder de Deus. Você quer isso? Isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui, cada um de nós, para trazer o reino para cá, trazer o reino do céu para a terra. Como eu tenho dito para vocês, nós somos homens e mulheres crentes bidimensionais. Nós estamos aqui no mundo físico e através dos nossos sentidos nós nos comunicamos com o mundo físico, mas nós também estamos assentados com Cristo no céu. Lá no livro de Hebreus, que nós vamos estudar essa semana, diz assim: eu posso entrar com ousadia na sala do trono, por Cristo Jesus, meu Senhor. Nós estamos com Cristo. Então, se nós estamos com Cristo, nós não podemos e nem precisamos. Irmão, olha para mim. Você não precisa pegar o seu problema e levar para Jesus o tempo todo. Você até pode fazer isso, mas isso é coisa de criança. Criança na fé. Porque nós estamos assentados com Ele. Então o que nós fazemos? Diga assim: eu trago a solução do céu sobre o meu problema. É isso que Pedro estava fazendo, ele estava orando. Quem sabe ele não estava orando assim: que venha o teu reino. Que o teu reino se manifeste agora na vida de Dorcas. Que o teu reino se manifeste agora nesse quarto. Que esse quarto se encha da sua glória. Que esse quarto se encha do seu poder. Que esse quarto, que essa igreja, que esse prédio se encha agora da sua glória, que esse prédio se encha agora do poder do Espírito Santo, que esse prédio agora haja um mover do Espírito sobre nós, que esse ambiente de fé seja gerado, que esse ambiente de fé seja criado, que cada um de nós aqui possa experimentar esse mover, porque até os mortos ressuscitam quando há manifestação do reino de Deus e do poder de Deus. Aqui nós temos homens e mulheres de fé. Sim, eu sei que tem pessoas que estão questionando, que estão duvidando, mas eu quero dizer que hoje, para aqueles que creem, o poder de Deus vai se manifestar. Ninguém lá para fora não, fica aí. Porque mesmo que você não crê, você vai ver o poder de Deus se manifestar na vida de alguém nessa noite. Porque aqui é um ambiente de fé, onde o Espírito Santo está gerando transformação, redenção. Nós estamos trazendo, diga que venha o seu reino. Diga de novo: venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Contradiz a minha vontade. Isso é levar a sua cruz, é tomar a sua cruz, é você negar-se a si mesmo. Deixe que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável, e assim o reino de Deus se manifesta. Nós temos esperança de uma mudança, de uma transformação, e hoje nós vamos ver isso acontecer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, porque o reino vai se manifestar. Eu não sei se Pedro orava assim, mas ele orava: Senhor, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui. E qual é a vontade de Deus? Nós já vimos em Jesus ali no capítulo 7 de Mateus: cure os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, isso, limpai os leprosos, pregue essa mensagem. Essa é a vontade de Deus que está expressa nas Escrituras. E se eu quero trazer o reino, eu preciso entender que essa vontade precisa prevalecer na minha vida. Hoje é dia de mudar essa história, hoje é dia de mudar esse pensamento, hoje é dia de mudar esse coração. Hoje é dia de novidade de vida, de restauração, sabe? Deus não gosta de doença, Deus não gosta de pobreza, Deus não gosta de vícios nem de pecados, mas Ele não deixa você sozinho lutando com as suas forças. Ele quer mudar essa história. Está cansado dessa vida? Está cansado desse jeito de pensar? É por isso que Jesus disse assim: vinde a mim. O que ele disse? Se você está cansado, está oprimido, vinde a mim e eu vos aliviarei. E o reino de Deus se manifesta. Toda vez que uma pessoa é salva, o reino de Deus se manifesta. Toda vez que uma pessoa é curada, o reino de Deus se manifesta. Toda vez que uma pessoa é liberta da opressão. E nós temos muitos crentes opressos, infelizmente. Não aqui. Aqui é uma igreja de libertos. Mas na igreja do lado ali. Lá tem muito crente opresso. E nem percebe.
Pior do que ser opresso é não perceber que está opresso, que tem medo, que é incrédulo, que tem dúvida e não consegue fluir na presença de Deus. Então Pedro orou. O que Pedro orou? Diga assim: venha o teu reino. Qual deve ser a sua oração nessa noite? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Como é que caiu o volume, né? Quem tem coragem de dizer: seja feita a tua vontade? Mas para fazer a vontade dele, alguém vai ter que abrir mão. E quando você abre mão da sua vontade, o reino de Deus se manifesta. Aquelas pessoas que estavam naquela casa, aquele monte de crente que estava lá, pastor, presbítero, diácono, sei lá, apóstolo, querubim ungido, Pedro olhou para ele e dizia assim: fica lá fora. A vontade deles era: está lá. A nossa vontade também está lá, pegar o celular e gravar tudo. A pessoa sofreu um acidente, está morrendo na beira da estrada, e o indivíduo, ao invés de prestar socorro, ele pega o celular para poder ter a primeira notícia e ter um monte de link, de like na rede social. As pessoas são assim. Mas hoje, você não vai ver, você não vai filmar, você vai experimentar. Quantos querem experimentar? Por isso mortos aqui vão ressuscitar, oprimidos pelo diabo vão ser libertos, doentes vão ser curados. Diz amém. E eu nem vou falar da pobreza que vai ser extirpada. O pastor Isaías já falou sobre isso. Pedro mandou todo mundo sair e ele orou. O que ele orou? Venha teu reino. Vamos fazer isso 3 vezes? Diga: o reino de Deus está em nós, e nós manifestamos esse reino em nome de Jesus. Como? Falando as palavras do reino, as palavras secretas. Eu estou dizendo palavras secretas porque a igreja adora o mistério, né? Vou te contar um mistério. Vamos cantar um cântico. Quase que canta assim: lindo, lindo, lindo és. Feio, feio, feio és. Não faz nem diferença, ele nem sabe. Vamos ler a palavra. Projetor. Jean teve um trabalho enorme para projetar a palavra. Você nem sabe o que está acontecendo. Vamos fazer oração. Segura a mão do seu irmão. Eu vejo daqui, o irmão está orando e o outro está assim. Essa história vai mudar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De mão, para ver o milagre, para desfrutar desse milagre, para participar desse milagre, para curtir esse milagre. Quantos querem? Diga de novo: venha o teu reino. E esse reino é manifesto através da palavra que nós falamos. E Pedro, então, dirigindo-se ao morto, disse: Tabita, levante-se. E o que aconteceu? Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. 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 Diga: promessa. Já vou terminar. Vou ter que abortar metade igual de manhã. Diga: promessa. Esperança. Fé. Pastor Isaías, chamaram o Bill Johnson para orar porque uma pessoa tinha morrido. Qualquer hora dessa vão bater na sua casa: Pastor Isaías! E você forçando para dormir porque tem um jogo terrível do Flamengo, que você sabe que isso vai dar ruim. É profeta, sabe que a coisa vai dar ruim. Tem profeta que tem esperança além, né, do que devia, né? Sabe que vai dar ruim e vai dizer assim: Pastor Isaías, o senhor está aí? Oi, irmão, precisa de um dinheiro para uma cesta básica?
Ou para comprar uma receita? Não. Fulano morreu. Eu vim aqui chamar o senhor orar, para o senhor orar, para ressuscitar ele. É mais fácil dar 50 reais para comprar uma receita, né? Chamaram o Bill Johnson para orar. Sabe por quê? Quem é profeta aqui? Deixa eu ver. É profeta? Profetiza? 2 semanas antes, Deus liberou uma profecia através da vida dele sobre aquela pessoa. Uma profecia de que aquela pessoa seria grande ministerialmente e faria coisas extraordinárias. 2 semanas depois a pessoa morreu. E a família fez o quê? Vem cá orar para ele ressuscitar. O senhor disse que ele ia fazer isso, isso e aquilo, e está morto. E agora? E agora? Ou o reino de Deus se manifesta, ou a derrota se manifesta. Deus gosta de desafio. Deus gosta de desafio. É por isso que o vascaíno acredita que vai sair para a primeira divisão, vai continuar. O flamenguista acredita que vai ganhar o campeonato. O tricolor acha que vai ser campeão da Libertadores. Todo mundo gosta, crente gosta de desafio. O botafoguense acha que vai permanecer lá em cima até o final. Nós somos crentes, a gente gosta de desafio. E Deus também gosta de desafio. E o pastor foi lá orar. Sabe o que fizeram? Não deixaram levar o corpo, deixaram o corpo dentro de casa. Igual Tabita. Botaram na cama e chama o pastor. Está aí. Ora. E o pastor entrou no quarto, mandou todo mundo sair. E orou. Faltou fazer igual Eliseu, que subiu em cima do corpo da criança morta. Mas isso ele não fez. Pelo menos se fez, não disse. Orou, tudo aquilo que sabia e nada. E disse para a família: não há nada que eu possa fazer. Sabe, às vezes, para a vontade de Deus se manifestar, é preciso que a gente reconheça isso. Não há nada que eu possa fazer. E ele foi embora para casa. E o morto continuou morto na sua cama até o dia seguinte. Mas, para surpresa de todos, no dia seguinte o telefone do pastor liga de novo. E era a família dizendo: fulano ressuscitou. Eu fico assustado, porque essa igreja ninguém deu um glória. Isso está parecendo igreja presbiteriana, batista tradicional. O morto ficou sozinho, mas no fim daquela madrugada, na manhã daquele dia, ele ressuscitou. Por quê? Porque a família continuou acreditando, porque tinha uma promessa. Quantos têm promessas aqui? Mas mesmo debaixo de promessas, continuam vivendo encurvados diante de espíritos opressores que dizem que você não pode, que você não consegue, que você não serve para nada, que você não presta para nada. Às vezes esses espíritos estão dentro da nossa família, porque dentro da própria família tem um pai que não tem entendimento e diz: você nunca vai ser nada, vai trabalhar ali na obra, vai trabalhar de mototáxi, vai fazer isso, eu quero ir para a faculdade, não vai conseguir. E palavras como essa nós temos em todo lugar, menos aqui. Diga: aqui não. Aqui tem palavra de vida, de transformação. E a nossa oração é aqui assim: que venha o teu reino. A gente precisa ensaiar mais. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. E aí o que vai acontecer? Eu quero pegar você pela mão e apresentar para todas as pessoas aqui: está fulano, está vivo. Não acredito. Fulano está vivo, está aqui. Belisca para ver se ele vai reclamar. Está vivo. Esse texto termina assim: esse fato, que fato? O morto ressuscitou, tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope. Você vai comigo a Jope ano que vem, tá? Nós vamos lá em Jope ano que vem. Esse fato foi conhecido em toda a cidade de Jope. Dorcas já era conhecida, agora muito mais ela ficou, porque um dia ela esteve morta e agora ela ressuscitou. Quando o reino de Deus se manifesta, o poder de Deus extrapola as paredes de um prédio,
da sala de uma casa onde tem uma célula reunida. Extrapola a sua família e todos vão ficar sabendo que Deus agiu na sua vida, que Deus agiu na sua casa, que Deus agiu através de você. Sabe, talvez aquelas pessoas ali não tenham percebido que o reino de Deus se manifestou, mas todas as pessoas que estavam em volta, elas viram, elas ouviram que o poder de Deus aconteceu e que o reino de Deus se manifestou naquela família. O reino de Deus quer se manifestar na sua casa. O reino de Deus quer se manifestar na sua vida, na sua família, na sua célula. E sabe qual vai ser o resultado disso tudo? Diz assim: muitos creram. Muitos creram no Senhor. Porque a pregação do Evangelho não pode ser uma retórica, mas ela tem que ser ungida com óleo, com o poder do Espírito Santo, para que os milagres de Deus aconteçam. Diga assim: que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, aqui na minha vida, aqui na minha família, como é feita no céu. Você sabe qual é a vontade de Deus no céu? Eu já expliquei para você. Lá não tem pobreza, não tem doença. Lá não tem enfermidade, não tem tristeza. Lá não tem choro, não tem dor. E o que Deus quer? Que você viva essa realidade aqui na terra. Não estou dizendo que você não vai ter problemas, mas eu estou dizendo que Deus, o Espírito Santo, fala o Espírito Santo. Por que eu peço tanto para vocês falarem? Porque quem crê, fala. Eu estou ensinando vocês a falar aquilo que vocês precisam crer. Eu acredito que o meu salário vai atrasar esse mês. Isso você não fala. Mas se você crê que você vai receber um aumento, você diz assim: Deus vai me abençoar e eu vou receber um aumento de salário. Davidson falou ali. Davidson falou, não sei se falou. Falou? Ele só falou amém. Então não. Ele só falou amém. O que você espera de Deus? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a crise que está enfrentando? Essa crise, esse problema tem nome: desemprego. Aí o que você faz? É só um exemplo. Você vai lá no trono de Deus e diz: Senhor, eu estou desempregado, tem misericórdia de mim. Mas Jesus disse assim: eu já tive, eu me fiz pobre para que você pudesse prosperar. Você continua querendo levar a sua pobreza, o seu desemprego e colocar no trono? Não! O que você tem que fazer? Diga assim: trazer a riqueza de Deus, a riqueza de Cristo sobre a minha pobreza. A gente gosta de andar no sentido horário, porque ele é natural. Mas Deus hoje quer nos levar no sentido anti-horário. Esse é o sentido da fé, aonde nós declaramos aquilo que nós cremos. E se cremos e falamos, Deus corroborará com a nossa fala. Fé, esperança, promessa. Promessa, esperança e fé. Deus quer mudar a sua vida hoje. Qual o seu problema? Qual a sua crise? De manhã eu ilustrei assim: vamos supor que a sua crise seja como uma fogueira que está aqui queimando. E nessa noite essa fogueira não vai ser o fogo do Espírito Santo, mas tem uma fogueira aqui queimando. E você quer pegar esse fogo e levar lá para o céu. Mas esse fogo estranho, o único fogo que tem no céu é o fogo do Espírito, não é o fogo do seu problema. O que eu tenho que fazer? Trazer as muitas águas do trono para que possam cobrir, encharcar, inundar essa fogueira. Em outras palavras, que venha que venha o teu reino. Quem crê comigo, fica de pé em nome de Jesus nessa noite.